O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Manifestantes, em apoio ao ex-presidente, fizeram um ato em diversas cidades do Brasil. Tema que repercutiu também aqui na Câmara Municipal de Campinas, com os vereadores vindo à tribuna. Quero começar pelas manifestações que ocorreram na data de ontem, por todo o Brasil. Foi um sucesso impressionante a volta da população de bem às ruas. Aqueles que realmente defendem de verdade a democracia, aqueles que vão para as ruas sem quebrar patrimônio público, sem atear fogo, e que, de fato, entendem o que é liberdade. Foi uma resposta ao Alexandre de Moraes, que hoje não consegue entrar nem no campo do Corinthians. Eu quero o parabenizar pela manifestação de ontem. Eu sei que o senhor foi uma das pessoas que muito colaborou para que acontecesse com a divulgação, com a aderência do senhor, da figura do senhor a essa manifestação, bem como do vereador Benê, bem como do vereador Marcelo e de outras lideranças que lá estiveram defendendo o nosso ponto de vista, defendendo a direita. Com relação ao Trump, com relação a essa problemática dos Estados Unidos, para mim é muito claro o que aconteceu. O Trump, no seu período eleitoral, deixou muito claro que taxaria países, taxaria produtos que passassem a entrar no país dele, como forma de proteção ao país dele, ao mercado interno. E não cabe a nós discutirmos se ele está certo ou se ele está errado. Afinal de contas, é prerrogativa dele e do seu povo, dos Estados Unidos. Ocorre que o Brasil, sabedor dessa informação, deveria, através do governo federal, através do Itamaraty, criar pontes, criar diálogo com os Estados Unidos, para minimizar esses problemas, para minimizar essa taxação. O texto dessa decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é a seguinte: as condutas de Jair Messias Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas por esta Suprema Corte, demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Parabenizamos o ministro Alexandre de Moraes, porque quem comete crime tem que estar na cadeia, tem que estar preso. Quero também comemorar a decisão correta e acertada do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, de decretar e de decidir pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro estava com diversas medidas cautelares e, mais uma vez, ousou desrespeitar a justiça brasileira, provocando a justiça brasileira e todos os brasileiros com suas atitudes irresponsáveis. E, por conta disso, nada mais do que justo a sua prisão domiciliar até o momento em que haja o julgamento em definitivo de todos os crimes que ele cometeu contra o nosso país. Aliás, é difícil a gente ficar impressionado com as atitudes desses pseudos patriotas. Até porque foi a turma que já veio nessa casa atacar a vacina contra a Covid-19, é a turma do negacionismo, é a turma que foi para frente dos quartéis defender a volta da ditadura militar que levou o Brasil a ter mais de 20 anos sem democracia, com pessoas sendo perseguidas, muitas foram torturadas, outras foram assassinadas por conta do regime militar que se instalou no Brasil a partir do golpe de 64. Tudo isso mostra que, mais uma vez, os valores aqui no Brasil estão completamente invertidos. É de se lamentar, mais uma vez, a conduta desse ministro
Alexandre de Moraes em decretar a prisão do nosso querido Jair Messias Bolsonaro, sem o devido processo legal, por terem armado, junto com a imprensa brasileira, esse suposto e ridículo golpe que eles falam e não cansam de falar e de bater na imprensa. Ontem, dia 3 de agosto, o Brasil viveu mais um capítulo histórico. Milhares de homens e mulheres do bem saíram às ruas em todo o país para dizer, de forma clara e corajosa, basta dos abusos do STF, basta de perseguição política, basta de um governo que não respeita a Constituição nem o Estado democrático de direito. Foi uma onda verde, amarela em todas as cidades do nosso Brasil. E aqui Campinas fez bonito, dizendo fora Moraes, fora Lula, anistia já e liberdade já de expressão para todos os brasileiros. Parabenizar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vem denunciando os abusos no exterior, que vem denunciando essa tentativa de implementação do comunismo aqui no nosso país, vem denunciando os abusos do STF contra os presos políticos do 8 de janeiro, que foram condenados a partir de um print no Instagram. Realmente é uma vergonha ver vereador subindo aqui defendendo o presidiário Lula. Né? Ele deveria estar atrás da cadeia, querendo implementar aqui o comunismo. Na fala ontem dele, no foro lá que ele participou do PT, desse partido que... não dá para comentar o que eu queria aqui, né? Porque a minha imunidade ela tem barreira. Enfim, mas é vergonhosa. E eu até fiquei feliz aqui com a fala do vereador do PCdoB, preocupado com a economia do Brasil, para ele ver que o livre mercado é importante, né? Ele está tão preocupado com o tarifaço. Então eu fiquei feliz em saber que ele também é a favor do livre comércio. Fiquei feliz aqui de saber que ele é um vereador liberal, embora seja comunista, mas liberal. Não poderia deixar de começar saudando essa decisão, que é uma decisão importantíssima para todo mundo que viveu o período do governo Bolsonaro, que viveu o período da pandemia. Eu quero lembrar aqui quantas vezes nós discutimos aqui, no auge da pandemia, com pessoas sendo internadas, pessoas morrendo, famílias com dor. Nós defendemos e lutamos pelo uso de máscara, pela vacina, para que tivesse auxílio emergencial, a despeito contra as intenções do governador, do então presidente Jair Bolsonaro. Então, a decisão, hoje histórica, de que Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada, ele é um passo necessário e fundamental. Em memória a tantas pessoas que morreram durante a pandemia, em memória em solidariedade, em respeito a tantos familiares que choraram o luto dos seus familiares, em respeito a tantas pessoas que ficaram com sequelas decorrente do período da pandemia. Isso é fundamental. Jair Bolsonaro também é um ex-presidente golpista, que durante todo o seu governo conspirou contra a democracia e incitou os seus apoiadores a se radicalizarem, e acho que o que chegou ao fato lá do 8 de janeiro, incentivou os acampamentos golpistas, incentivou a ação golpista do 8 de janeiro. Quero lembrar aqui o atentado, quando um bolsonarista colocou uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um governo que colocou, inclusive conspirou junto das Forças Armadas, com os kids pretos, para tramar um golpe de Estado e assassinar membros dos poderes da República. É disso que nós estamos falando. Hoje nós tivemos essa grande notícia, decretada a prisão domiciliar do genocida golpista Bolsonaro, e isso é uma resposta muito importante nesse momento de ataques à soberania nacional que tem partido pela extrema-direita,
internacional com respaldo na extrema-direita brasileira, que quer vender o nosso país. Essa extrema-direita que é contra a redução da jornada de trabalho, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e também contra a taxação dos bancos, dos bilionários e das bets. E tem tentado constranger o governo Lula, atacar o nosso judiciário, mas o presidente Lula tem enfrentado o tarifaço do Trump e a cada dia é uma retirada de produto novo desse tarifaço. Então, comemorar muito essa resposta.